Você se depara em uma rua calma no interior dos Estados Unidos. Casa simples, crianças andando de bicicleta, um posto de gasolina na beira da estrada, uma escola antiga, um bueiro aberto depois da chuva. À primeira vista, parece só mais uma cidade pequena, mas você está no mundo de Stephen King. O mal quase sempre começa assim, não em um castelo, um ritual antigo, sem uma criatura gigante aparecendo do céu. Ele começa dentro de uma casa comum, uma família quebrada, um hotel isolado pela neve, em uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém fala sobre o que acontece de verdade. Em Derry, as crianças desaparecem em ciclos, enquanto uma presença antiga se esconde usando o rosto de um palhaço. Em Castle Rock, crimes, tragédias e acontecimentos estranhos parecem voltar como uma doença que nunca sai da cidade. No Hotel Overlook, corredores guardam lembranças de violência, vício e morte. E no caminho para a Torre Negra, todas essas histórias começam a parecer parte de algo muito maior, porque Stephen King construiu sua mitologia diferente. Ele não começa olhando para as estrelas distantes como em Lovecraft. Ele começa no quarto de uma criança com medo, na culpa de um pai, na solidão de uma mãe. Enquanto você percebe aquele terror pequeno abre passagem para entidades cósmicas, dimensões paralelas, poderes psíquicos, cidades amaldiçoadas e uma torre no centro de todos os mundos. Esse é o universo de Stephen King, um lugar onde um monstro pode estar no esgoto, o fantasma pode estar no quarto ao lado, o destino pode estar empurrando cada personagem para uma estrada sem volta. Antes de falarmos sobre a Torre Negra, Rei Rubro, de Pennywise ou de qualquer outra grande entidade cósmica, a gente precisa entender quem criou este universo. Stephen King é um escritor norte-americano que ficou conhecido principalmente pelo terror, mas chamar ele de apenas de autor de terror acaba ficando pequeno demais, porque King escreve sim sobre monstros, palhaços assassinos, hotéis assombrados, cemitérios que trazem mortos de volta, carros possuídos, vampiros, poderes psíquicos, criaturas vindas de fora da nossa realidade. Só que, na maioria das vezes, o monstro é a última camada. Antes dele vem uma cidade, uma família, um trauma, uma culpa, uma criança tentando entender o medo, um adulto tentando esconder a própria violência, uma comunidade fingindo que está tudo bem enquanto algo apodrece por baixo. E é por isso que as histórias dele funcionam tão bem. King pega lugares comuns e os deixa doentes. Uma escola vira palco de humilhação e tragédia em Carrie. Um hotel isolado vira uma prisão mental em O Iluminado. Uma cidade pequena vira território de uma entidade antiga em It, a Coisa. Uma estrada, uma loja, uma casa, um quarto, um bueiro. Qualquer lugar pode guardar uma coisa esperando o momento certo. E ao longo das décadas, King criou tantas histórias conectadas por nomes, cidades, personagens e forças sobrenaturais que o terror dele começou a formar uma mitologia própria. Algumas conexões são pequenas. Uma cidade citada em outro livro, um personagem que aparece de passagem, um nome familiar surgindo em outra história, mas as conexões são enormes. E quando você chega em A Torre Negra, percebe que muitas das histórias de Stephen King parecem girar ao redor de uma estrutura maior, como se cada história fosse uma porta diferente para o mesmo multiverso. E é aí que King deixa de ser apenas um autor de contos assustadores sobre cidades pequenas. Ele vira um arquiteto de um universo onde o horror humano e o horror cósmico caminham juntos. De um lado, existe o medo íntimo, a infância destruída, o vício, a solidão, o fanatismo, o luto, a violência dentro de casa. De outro, existe algo muito maior. Entidades antigas, forças do destino, mundos paralelos, poderes invisíveis e uma torre sustentando a realidade. Agora a gente chega no coração da mitologia de Stephen King, a Torre Negra. Dentro do universo de King, a torre é uma das ideias mais importantes. Ela funciona como o centro de todos os mundos, uma estrutura gigantesca, misteriosa, quase impossível de entender por completo, que sustenta a realidade e mantém o multiverso de pé. Cada mundo, cada dimensão, cada versão da existência, tudo parece conectado de alguma forma. E é por isso a saga Torre Negra é muito importante para você entender a mitologia de Stephen King. Ela não é apenas uma história dentro da obra dele, ela funciona como uma espinha dorsal, um eixo onde várias histórias, personagens e conceitos começam a se conectar. No centro dessa saga está Roland Distin, o último pistoleiro, um homem vindo de um mundo que já está em ruínas, atravessando desertos, cidades mortas, entradas estranhas e realidades quebradas em busca da torre. Roland não está atrás de dinheiro, nem poder comum, nem de uma vingança. Ele busca a torre porque sente que todo o universo está apodrecendo ao redor dela. O mundo dele seguiu adiante. Essa frase aparece
aparece muito na saga, e ela carrega uma sensação pesada. O mundo seguiu adiante, significa que as coisas perderam um eixo. O tempo falha, as distâncias parecem erradas, a tecnologia parece misturar com uma ruína medieval. Máquinas antigas continuam funcionando sem ninguém entender direito. Cidades morrem, civilizações desaparecem, e tudo parece caminhar para o colapso lento. A torre fica no centro desse desgaste, como se a realidade inteira tivesse presa por vigas invisíveis. Essas vigas são chamadas de feixes. Os feixes sustentam a torre e ligam os mundos, como linhas gigantes atravessando a criação. Cada feixe possui guardiões, símbolos e forças ligadas a ele. E quando essas estruturas começam a ser atacadas, a realidade começa a enfraquecer. Um hotel assombrado pode parecer uma história isolada. Uma cidade amaldiçoada pode parecer apenas uma cidade amaldiçoada. Um palhaço no esgoto pode parecer uma entidade presa em Derry. Mas quando você olha para a lente da Torre Negra, começa a perceber que esses horrores podem estar espalhados dentro de uma realidade muito maior. Mundos diferentes, portas diferentes, forças diferentes, todas orbitando o mesmo centro. A torre é o ponto onde Stephen King transformou o terror dele em mitologia. Ele pega todas aquelas histórias traumáticas, infância, violência, vício, morte e assombração, e coloca dentro do multiverso ameaçado. Se a torre cair, todos os mundos caem junto. A realidade perde sustentação, as fronteiras entre as dimensões desabam e elas se colidem. O caos toma lugar da ordem, e é por isso que Roland continua andando, mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo perdendo pessoas pelo caminho. Ele é puxado por uma obsessão maior que ele, a Torre Chama, e esse chamado atravessa toda a saga. O mais interessante é que a Torre Negra mistura fantasia, faroeste, terror, ficção científica e religião em uma coisa só. Roland parece o pistoleiro de um velho oeste, passa por demônios, robôs gigantes, cidades devastadas, portas entre mundos e entidades que enxergam a realidade como um tabuleiro. A torre fica no horizonte como uma promessa e ameaça. Ela é o destino, é o mistério, é o centro, e é a prova de que por trás das cidades pequenas e dos monstros escondidos no porão, Stephen King estava construindo algo muito maior desde o início, uma estrutura no centro dos mundos. Quanto mais Roland chega perto dela, mais a gente entende que o terror de King nunca ficou preso em uma única cidade, sempre teve portas, e todas as portas de algum jeito levam à torre. Para a gente entender direito a Torre Negra, precisamos entender uma palavra que aparece o tempo todo na jornada de Roland. K é uma das ideias mais importantes da saga. Ela funciona como um destino, uma roda girando por trás de tudo. Os personagens usam essa palavra para explicar encontros improváveis, perdas, escolhas e momentos que parecem acontecer por acaso, mas carregam um peso maior. Quando alguém aparece no caminho de Roland, no momento exato, isso pode ser K. Quando um grupo de pessoas de mundos diferentes acaba unido pela mesma missão, isso pode ser K. Quando um personagem tenta fugir de algo, mas mesmo assim é empurrado de volta para o centro da história, isso também é K. A frase mais famosa resume bem essa ideia. K é uma roda, e essa imagem combina muito com o universo de Stephen King, porque a roda gira, repete, esmaga, carrega pessoas para frente. Às vezes parece destino, parece maldição, às vezes parece só uma força antiga demais para pedir permissão. Na saga, a Torre Negra é praticamente movido por K. Ele atravessa mundos porque sente que precisa chegar à Torre Negra, mas quando o caminho cobra tudo dele, mesmo quando ele perde amigos, mesmo quando a humanidade dele começa a desaparecer por causa da obsessão, Roland segue, e ao redor dele se forma K-Tet. É um grupo unido por destino, pessoas diferentes, quebradas de formas diferentes, puxadas para a mesma entrada. Ed, Susana, Jake, Oi, cada um vem de lugares diferentes, com traumas diferentes e histórias diferentes, mas todos estão ligados à torre, e K junto a todos eles, como se a realidade estivesse montando uma equipe para uma missão que nenhum deles escolheu completamente participar. Esse conceito ajuda a entender muito o multiverso de Stephen King. Parece cheio de coincidências estranhas. Personagens se cruzam, cidades se repetem, nomes voltam, objetos aparecem em histórias diferentes. Forças antigas tocam pessoas comuns sem aviso. Dentro dessa mitologia, grande parte das coincidências é K se movendo. As histórias parecem livres, mas também parecem presas em uma engrenagem invisível. Uma criança entra em contato com uma força psíquica. Um escritor encontra um hotel que mexe com a mente dele. Um grupo de amigos enfrenta uma entidade em Derry. Um pistoleiro segue a torre no fim de todos os caminhos. Cada história tem o seu próprio terror. O K também deixa a jornada de Roland mais trágica, porque ele acredita nesse chamado. Ele acredita no peso da estrada. Ele sacrifica parte de si mesmo, porque sente que a torre precisa ser alcançada. Quanto mais a saga avança, mais difícil fica de separar o destino de obsessão. Roland segue o K, mas também usa o K para justificar aquilo que não consegue abandonar. K pode juntar as pessoas, pode salvar, pode abrir portas, pode colocar aliados em momentos certos, mas também pode cobrar caro, muito caro. E em Stephen King, quando uma força invisível começa a mover a vida de alguém, raramente leva ele para algum lugar tranquilo. Ele leva para uma estrada, para um confronto, para uma perda, para uma jornada, para uma torre escura esperando no centro do mundo.
Se a Torre Negra é o centro da realidade, existe uma força por trás dela, que representa a criação e sustentação dos mundos. Essa força é chamada de Gunn. Gunn é uma das partes mais altas da mitologia de Stephen King. Ele não parece como um personagem comum, conversando com todo mundo ou explicando seus planos. Gunn funciona mais como uma presença divina, uma força criadora ligada à própria existência. Na linguagem da Torre Negra, Gunn é associado ao bem. A criação é como se a torre fosse o corpo visível dessa ordem e Gunn fosse a força por trás dela. A presença que criou, sustenta ou protege aquilo que impede o multiverso desabar. Roland não está apenas agora procurando uma construção antiga, ele está caminhando em direção ao centro espiritual da realidade. A torre verá símbolo de tudo que ainda mantém o caos afastado, cada mundo que existe, cada porta entre dimensões. Tudo depende de algum jeito dessa estrutura continuar de pé. Gunn representa a força maior por trás disso tudo. Só que Stephen King não trata essa parte como uma fantasia limpa, cheia de luzes e respostas fáceis. Mesmo existindo uma força criadora, o universo dele continua brutal, pessoas inocentes sofrem, cidades são corrompidas, crianças enfrentam monstros e Roland precisa atravessar tudo isso sem receber um mapa claro do céu. Gunn está ligado à criação, mas isso não transforma a jornada em algo confortável. Pelo contrário, a existência de Gunn deixa a guerra maior ainda, porque existe uma força sustentando todos os mundos. Também existe forças tentando quebrar essa sustentação. E é aí que a mitologia de Stephen King começa a tomar um conflito cósmico. De um lado a torre, os feixes, Gunn, a ordem que mantém os mundos existindo. Do outro lado, o caos, destruição, loucura e as figuras que tentam derrubar a torre para liberar tudo que existe de qualquer limite. Gunn também se conecta com a ideia de que algumas pessoas podem ser chamadas para cumprir papéis dentro dessa luta. Roland é uma dessas pessoas, o catete dele também. Eles não são santos perfeitos, não são heróis limpos, são pessoas quebradas, cansadas, cheias de erros, vícios, dor e culpa, mas mesmo assim são puxadas a caminho à torre. Em algum lugar do multiverso existem forças esperando a chance de derrubar a torre. E se a torre cair, Gunn deixa de ser apenas uma ideia distante, ele vira lembrança de uma criação que falhou. Se Gunn representa a criação, ordem e sustentação dos mundos, existe uma força do outro lado tentando quebrar tudo isso. Essa força é o Rei Rubro. Dentro da mitologia de Stephen King, ele é uma das figuras mais perigosas ligadas à Torre Negra. Ele aparece como uma presença antiga, enlouquecida, obsessiva e destrutiva, e o objetivo dele é derrubar a torre. Se a torre sustenta todos os mundos, derrubar a torre significa destruir a estrutura da realidade inteira. O Rei Rubro quer ver os feixes rompidos, quer ver mundos caídos uns sobre os outros, quer transformar multiverso em caos. Ele funciona como uma espécie de anti-Gunn. Enquanto Gunn está ligado à criação, o Rei Rubro está ligado à ruína. Enquanto a torre mantém os mundos de pé, ele quer arrebentar os pilares que sustentam tudo. Mas o Rei Rubro mostra que existe uma camada maior de destruição por trás. Uma guerra cósmica acontecendo acima das histórias individuais. Na saga Torre Negra, o Rei Rubro tenta destruir os feixes, as forças que sustentam a torre. Para isso, ele usa os destruidores, também chamados de Breakers. São pessoas com poderes psíquicos sequestradas à força e forçadas a usar suas habilidades para enfraquecer os feixes. Esse detalhe conecta um tema recorrente dentro de Stephen King: pessoas especiais sendo caçadas por forças maiores, crianças com dons, adultos com brilho, mentes capazes de tocar algo invisível. No universo de King, ter um poder psíquico pode parecer bom, mas muitas vezes é uma maldição, porque sempre existe alguém querendo usar esse poder: um governo, uma entidade, uma organização secreta, ou nesse caso, uma força ligada ao Rei Rubro. Cada destruidor preso trabalhando contra os feixes é mais uma rachadura na realidade, mais um golpe contra a torre, mais um passo em direção ao fim de todos os mundos. O Rei Rubro faz isso de longe, como uma presença comandando um colapso. Ele nem sempre precisa aparecer diretamente para ser sentido, sua influência está em servos, monstros, seguidores, agentes e criaturas que espalham um caos por diferentes realidades. E uma das figuras mais famosas ligadas a esse tipo de mal é o Randolph Flagg. Flagg é um homem que anda entre mundos, um manipulador, o sorriso no meio do desastre. Enquanto o Rei Rubro parece uma força de destruição maior, Flagg age mais perto das pessoas. Ele entra na sociedade, corrompe líderes, manipula sobreviventes, cria cultos, faz o caos ganhar rosto humano. O Rei Rubro também é interessante porque ele carrega uma imagem de loucura. Ele deseja a queda da torre, mas essa obsessão consome tudo ao redor dele. Ele é o tipo de mal que prefere destruir o tabuleiro inteiro antes que alguém vença. A existência para ele é uma prisão. A ordem da torre parece uma ofensa, então ele tenta quebrar o centro de tudo, mesmo que isso leve todos os mundos junto. Quando você entende o Rei Rubro, entende o porquê a Torre Negra importa tanto. A jornada de Roland deixa de ser uma obsessão de um pistoleiro e vira uma corrida contra o colapso da realidade. Cada feixe destruído deixa mundos mais instáveis. Cada servo do Rei Rubro aproxima o caos. Cada história conectada à torre passa a carregar uma sensação de que existe uma guerra acontecendo por trás das cortinas. Muito
Muito boa noite, meu nome é Lopezinho, ou Lopes, e esse foi o vídeo da mitologia de Stephen King. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, significa que você gostou. Então, por favor, dá um like, compartilha, hypa o vídeo, comenta alguma coisa aí embaixo. Eu sei que ficou faltando muito assunto nesse vídeo, muito tópico, mas eu queria soltar esse vídeo ainda essa semana e eu posso fazer uma parte 2 no futuro, caso esse vídeo interesse vocês. E eu não comentei nos últimos vídeos, mas muito obrigado pelos 5.000 inscritos. Um beijo e muito boa noite.